Pela primeira vez, vou trazer aqui pra vocês aquela que eu sempre falo, mas eu nunca coloquei um vídeo dela aqui pra gente. Que é a Marina Rodrigues. Acho que ela botou esse vídeo só no Twitter. Ô, Mariana, coloca no seu Instagram também, Mariana. Tá aí. Marina Rodrigues. Marina Rodrigues. Marina Rodrigues aqui vai estar falando com a gente sobre a questão da greve, mas especificamente ela vai tratar de uma questão muito particular que se refere ao que seriam os prejuízos da indústria hollywoodiana em razão da greve. Tá? Então estima-se que o prejuízo da greve gira em torno de 5 bilhões de dólares, alguma coisa desse tipo. E aí... Tem um submarino despressurizando você, tudo vermelho aí. Mas aí, a Marina vai trazer aqui pra gente uma perspectiva de demonstrar pra gente que, na verdade, 5 bilhões de dólares não é absolutamente nada pros Estados Unidos frente ao Film Commission da Califórnia. Então ela vai trazer dados aqui pra gente do Film Commission da Califórnia de como o Estado americano, e nesse sentido o Estado federativo, né, da Califórnia ali, investe muito em cinema com ação estatal e que permitiu, inclusive, com que esses prejuízos da greve fossem diluídos e muito mais, fossem subjugados frente ao que foi investido. Então olha só o que a Marina vai trazer aqui pra gente, tá? E aí a gente discute a greve a partir disso. A greve dos roteiristas está prestes a terminar. Mas antes disso, a Califórnia já está contabilizando aí um prejuízo de 5 bilhões de dólares pela paralisação. Mas por que isso não é tanto dinheiro assim? Te conto agora. Te conta agora. Mas antes disso, já me segue aí nas redes. Meu nome é Marina Rodrigues, sou produtora executiva e dona desse projeto que te ajuda a simplificar informações interessantes sobre o mercado audiovisual e como ele funciona. Então sigam Marina Rodrigues, apesar de Marina Rodrigues não ter publicado esse vídeo no Instagram. Marina, corrija esse problema, publique no Instagram também. Ó, Marina, se tu publicar no Instagram, eu vou compartilhar, hein? Então, compartilhe no Instagram com a gente. Apesar de ela não ter feito isso, sigam Marina Rodrigues. Sigam Marina Rodrigues no Twitter, no Instagram, em todas as redes. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui é o arroba dela. Marina Rodri, __, assim é ela no Twitter, tá? No Instagram, sigam o Simplificando Cinema, que é onde ela mais atua por lá. Vamos! Muito se engana quem ainda pensa que os Estados Unidos não mexem na máquina pública para investir em cinema, que tudo vem a partir de investimentos e boas benesses por conta da qualidade. Muito bom. Pior que há gente que acredita. Se você pega a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, aí tem 100 filmes lá, 95% dos filmes são americanos, são dos Estados Unidos, porque só os Estados Unidos, terras férteis, sabe? Terras férteis. Só eles sabem fazer cinema de qualidade. No mundo. Porque, né? Se é a qualidade que determina o número de pessoas que vai assistir, porra, tá ali na lista de maiores bilheterias de todos os tempos, a lista dos maiores filmes de todos os tempos. Não é? Não deveria ser assim, pelo menos. Correto? Agora, para além disso, a crença de que o cinema dos Estados Unidos se forma única e exclusivamente a partir do livre mercado. E não por uma força do Estado americano, não só dentro dos Estados Unidos, mas fora, de criar demanda a partir da oferta. E aí, aqui o Humberto Matos vai me matar. Como assim criar demanda a partir da oferta, Felipe? Isso aí, Marx dizia o contrário, não é assim que funciona. Aqui o Humberto Matos vai me matar. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com criar demanda a partir da oferta? Eu quero dizer que chega aos Estados Unidos, entra em outras nações, cria demanda a partir da oferta, como? Já falei esse exemplo várias vezes para vocês.
Chega a distribuidora aqui, vai exibir Barbie e fala, ó, tá, você vai exibir Barbie em tantas mil salas, mas pra exibir Barbie eu quero que você disponibilize 2.000 salas pra Feira 2. Ou seja, a demanda natural pra Feira 2 de 2.000 salas? Não. Mas eu crio essa demanda a partir da oferta. Sabe? Mas mais do que isso, e aqui que tá o grande pulo do gato, com relação à entrada dos Estados Unidos em outras nações e destruição das indústrias locais, porque quando você cria demanda a partir da oferta, o que está acontecendo é que você está tomando todas as salas de cinema, ou grande percentual dessas salas de cinema, e ocupando com um único filme. O que acontece com isso? Acontece que a indústria local não consegue absorver a demanda que ela poderia absorver. Ou seja, o mercado estrangeiro engloba a produção industrial local. Isso acontece como um todo, não acontece somente no cinema. Por isso que eu disse que o Humberto Matos ia me matar, né? Porque o que faz, por exemplo, a Amazon? A Amazon cria demanda a partir da oferta. Ela chega nesses locais, oferta muita coisa por preços baratos e cria essa demanda pelo seu produto. Mas para criar essa demanda, o que ela precisa? A partir dessa oferta no mercado, destruir os pequenos comerciantes, englobando para dentro da empresa. Sabe? Então destrua os pequenos negócios a partir de uma oferta massificada de determinada empresa multimilionária, impedindo com que essa outra pequena empresa atue no mercado. Sabe? E aí essa empresa quebra em razão da oferta disponibilizada pela grande empresa. E assim funciona no cinema também. Chega a grande empresa estrangeira, oferta muito a partir de lobby, coloca um único filme em 2.000 salas, supondo, 60%, 70% das salas brasileiras, vamos supor. E aí, o resto é o que, primeiro, vai ser ocupado por outros filmes estrangeiros, mais o filme brasileiro. E aí, o que acontece? O cinema brasileiro fica sufocado pelo que vem do estrangeiro. Ou seja, a oferta de filme estrangeiro sufoca a produção nacional, fazendo com que ela caia. Percebe o que acontece? É a mesma lógica da destruição dos pequenos comerciantes quando chega a Amazon aqui e destrói tudo? É a mesma lógica, que acontece também no cinema. Sabe? O que a gente precisa, então, a partir de agora, é que a gente, para além de ser cinéfilos, para além de gostar de assistir os nossos filmes, que a gente passe a compreender o cinema como parte integrante da vida. E sendo o cinema parte integrante da vida, o cinema também é um produto. Um produto realizado por uma indústria em um sistema produtivo vigente, o capitalismo. E, portanto, tal como a Amazon, o cinema e as empresas de cinema, distribuidoras e estúdios, estão condicionadas às contradições do capitalismo. E, portanto, a partir da sua megalomania, do seu tamanho, acabam englobando outras empresas pelo seu poder de barganha, pela sua capacidade de se inserir no mercado e destruir as outras. É igual a gente que não tem o costume de enxergar o cinema como um produto. Um produto de trocas nas relações comerciais globais. É trocar cinema por laranja, é trocar cinema por soja. E aí a nossa indústria fica sufocada frente à oferta de filmes americanos. Percebe? Mas vamos seguir. E sabendo disso, o estado da Califórnia, que abriga Hollywood, criou em 2009 a California Film Commission, que é um órgão governamental que opera dentro do gabinete do governador do estado. Com um orçamento de... Dentro do gabinete do governador do estado. Ou seja, muito estado, né? A diferença é que aqui a gente tem essa compreensão um pouco diferente, porque a gente tem uma
digamos assim, uma centralização no poder executivo central, né? No presidente, digamos assim, né? Lá, nós temos os estados federativos. Os estados federativos vão lá e realizam, sabe? 100 milhões de dólares anuais. A California Film Commission começou a atrair as principais produções hollywoodianas para dentro do estado, o que gerou aí um desconto de 25% dos gastos dedutíveis dessas produções e, consequentemente, um elevamento da economia local. Investimento que causa, por acaso, elevação da economia local. Por que será? E aqui a gente precisa falar desse tipo de coisa porque é pra desmontar um pouco desse debate liberal, sabe? De que investir em cinema é gasto. Investir em cinema é investimento, como o nome já indica. Porque traz retorno. E quando eu digo retorno aqui, é retorno financeiro, porque ao investir em cinema você cria postos de trabalho, sabe? Você pode internacionalizar o cinema brasileiro e, portanto, diminuir o déficit da balança comercial. E quando a gente diz diminuir o déficit da balança comercial, a gente não tá falando só com os Estados Unidos, a gente tem parceiros comerciais na América do Sul, sabe? Então, por exemplo, em vez da Argentina, por exemplo, dando um exemplo aqui, porque agora vai entrar o Milei e aí caga tudo, né? Mas, por exemplo, na Argentina, que investe bastante em cinema nacional deles lá, tem bastante cinema argentino, mas chega muito filme estrangeiro também. Mas em vez de entrar 10 filmes americanos, por que não 2, 3 filmes brasileiros? Isso é diminuir a déficit da balança comercial, a gente exportar o nosso cinema para os nossos parceiros comerciais aqui na América do Sul, para Portugal, para os países em língua portuguesa, sabe? Mas, para além disso, o retorno também é social. Para além disso, o retorno também é social. Porque cria uma proximidade do brasileiro com a cultura local. E faz com que o brasileiro se veja em tela, gente. Com que a tela do cinema represente a realidade brasileira e não a realidade americana. Para que a gente não enxergue como universal temas característicos da realidade americana. Já falei isso aqui para vocês. O jovem brasileiro sente na pele, e aqui eu tô dizendo mais especificamente jovens, um determinado tipo de jovem, sente na pele mais a realidade da escravidão americana do que a realidade da escravidão brasileira. Vocês percebem isso? É claro que assim, quando a gente fala do jovem preto, esse cara sente cotidianamente, todos os dias. Mas se a gente for pegar o brasileiro como um todo, esse brasileiro ele é condicionado a um tipo de representação que impõe a ele, através da ideologia, uma representação estrangeira. Uma realidade estrangeira, que não a nossa. Então o retorno é econômico e é social, é cultural, sabe? Com o retorno de quase $1 bilhão para o Estado nos primeiros anos dessa Film Commission, o governo percebeu que precisava investir muito mais do que 100 milhões anuais nesse programa de Film Commission. Olha só, investimento de $100 milhões anual, retorno de $1 bilhão. Gente, 100 milhões, 1 bilhão. Vocês têm ideia disso? Vocês conseguem compreender isso? E é claro, eles perceberam, vamos investir mais. E aí vocês estão vendo aonde a Marina quer chegar aqui? Que os prejuízos da greve foram de $5 bilhões, mas que em um ano a Film Commission da Califórnia só, investe $100 milhões e ganha $1 bilhão. Vocês estão entendendo onde ela quer chegar? E aí nasceu o novo programa, o programa 2.0 da California Film Commission, que deixa de investir 100 milhões
para começar a investir 330 milhões de dólares anualmente em obras e atração de novas obras a virem a ser filmadas no estado da Califórnia. Crescimento de 230 milhões de dólares. Sempre dólar, hein, gente? Sempre dólar. Investimento de 330 milhões de dólares gerou para a Califórnia um retorno de 21 bilhões na economia do estado somente com o audiovisual. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso. Com 100 milhões, gerou 1 bilhão. Com 230 milhões, com 330 milhões, 21 bilhões de dólares movimentados só com a economia do audiovisual. E a gente aqui no Brasil está comemorando 1 bilhão de reais para investimento em cinema. E assim, é claro que a gente não tem que fazer esse tipo de comparação com a indústria de Hollywood, porque ela é assim, é hegemônica globalmente. A gente não tem que fazer esse tipo de comparação. Mas só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. E quando a Marina fala aqui de 21 bilhões de dólares de movimentação em razão da indústria do audiovisual, é claro que, assim, pelo menos acredito que eu não tenho os números exatamente aqui, mas muito provavelmente esses números estão fazendo referência não somente, enfim, ao resultado das bilheterias do filme, mas toda uma indústria que se movimenta em torno do audiovisual. Vocês percebem? Há toda uma indústria que cria empregos em torno do audiovisual. Mobilidade, alimentação. Para além do ator, da atriz, do roteirista, da equipe ali de filmagem, tem o eletricista. Sabe? Então é muita coisa que movimenta. É muita coisa que movimenta. É os insumos que você precisa para realizar determinada questão, para fazer um figurino. Sabe? Aí você vai contratar a costureira tal, a empresa tal, tudo mais. Então é muita grana. Que aqui no Brasil é subaproveitado, porque tem muito espaço de crescimento. Muito espaço de crescimento. 21 bilhões na economia do estado somente com o audiovisual. E isso contando com a abertura de 110 mil novas vagas de emprego direto e indireto da atividade. Filmes famosos como Capitã Marvel participaram desse contingente de 21 bilhões que gerou na economia da Califórnia. Mas é lógico que a pandemia chegou de surpresa e tirou um pouco desses números. Mas lê do engano que a Califórnia não deixou de investir mesmo no pior da pandemia. Então veja, isso aqui quer dizer que poderia ser muito mais. E que mais do que isso, ainda que estando durante a pandemia, a Califórnia não deixou de investir. Porque o nome é esse, gente. Investimento. Porque liberal adora contingente de gastos, né? Corta os gastos. Mas não considera que esses gastos, na verdade, são investimento. E que investimento tem retorno. Sabe? Ainda em julho de 2021, o governador do estado, Gavin Newsom, deu para a Film Commission mais 330 milhões de dólares com o aval do Senado Federal. E o orçamento da Film Commission acabou passando de 330 milhões para 660 milhões. Isso foi dobrado no meio da na pandemia, gente. Durante a pandemia. E isso, na cotação atual do dólar hoje, dá mais de 3 bilhões de reais. Isso é mais do que o orçamento anual do FSA, o nosso Fundo Setorial do Audiovisual, que atende todo o Brasil. E é o valor da Lei Paulo Gustavo, que será dada aos trabalhadores do audiovisual somente uma vez. Com esse investimento extra, a Califórnia conseguiu reconquistar estúdios de majors hollywoodianas de volta para o estado que elas tinham perdido aí nos últimos anos. A CBS, por exemplo, construiu um novo estúdio para gravações de séries de TV e até de streaming com a Paramount Plus no estado por conta desse incentivo.
E aí a gente precisa ter isso em mente, tá? Isso aqui é importante que a Marina tá falando. Que quando a gente fala de cinema aqui, muitos de vocês têm a compreensão de que cinema é somente aquilo que tá nas salas de cinema, tá? Que é aquilo que vai passar na sala de cinema e, portanto, dos estúdios que fazem os filmes e tudo mais. Mas não. A gente tá falando de televisão, a gente tá falando de produção de série, de programa de televisão, enfim, uma série de coisas que estão englobadas dentro da perspectiva do audiovisual, tá? Gastaram aí um pouco mais de $1 bilhão para fazer esses novos estúdios. E, ironicamente ou não, o Sindicato dos Atores também foi muito bem beneficiado com a verba pública dada pelo governador da Califórnia. Durante ainda a emergência sanitária, o sindicato já tinha contabilizado o pagamento em torno de $1,5 bilhão para os seus atores, aí dividindo entre atores um pouco mais relevantes, dublês, figurantes, etc. Com o retorno rápido desses investimentos, a Califórnia decidiu manter o investimento de 330 milhões até 2025, onde esse programa vai ser repensado para um programa 3.0, que provavelmente vai aumentar mais ainda essa verba anual que sai aí do governo diretamente para essas grandes produções que a gente acompanha. E lógico, tudo isso gerou para a Califórnia 22 bilhões em retorno de economia. 22 bilhões desde 2015. Na economia local. Na economia local. É pra Califórnia só. A gente não tá falando de Estados Unidos. A gente tá falando de Califórnia só. Tá? Enquanto isso, aqui a gente tá discutindo congelamento de gastos. E aí, com a perda desses discutindo 5 não, bilhões né? por conta da greve, hoje a Califórnia tem um contingente econômico de 17 bilhões de dólares somente com a atividade audiovisual. E aí a gente percebe que é óbvio que esses 5 bilhões não serão absolutamente nada. E provavelmente, antes de 2025, a Califórnia já recuperou com juros esse valor para a sua economia. Principalmente agora que tudo indica que as majors resolveram pagar um salário digno e direitos aos roteiristas. Então, essa recuperação pode vir até muito antes do que eu acabei de falar. Né? Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou e quer ver mais sobre mercado audiovisual, curte, compartilha, me segue aí nas redes sociais e, claro, manda esse vídeo para aquele amigo ainda vislumbrado que acha que Jeff Bezos e outros CEOs bilionários estão pagando tudo por trás das produções hollywoodianas que a gente consome aqui no Brasil. Beijo e até o próximo vídeo. Maravilhosa. Mas repara, perceberam? Sigam a Marina Rodrigues tanto no Twitter como no Instagram. Twitter, Marina Rodri, __. Instagram, Simplificando Cinema. E ela também tem o podcast dela também no Spotify, que é o podcast do Simplificando Cinema. Então sigam também, onde ela atualiza sempre as notícias do audiovisual global, tá? Ela fala muito sobre outros países que não somente Estados Unidos e Brasil, tá? Ela fala sobre a Alemanha, fala sobre... Até porque na Europa tem se discutido bastante sobre regulamentação do streaming. Então ela tá sempre nos atualizando sobre esse debate sobre regulamentação do streaming que vem do exterior, e que o que vem do exterior muitas vezes chega aqui. Muitas vezes. Tomara. Mas, quem sabe, né? É isso. Curtiram o vídeo?